O entregador de pizza foi humilhado. E ele acabou casando com a cliente mais impossível do bairro. Antes de começar essa história cheia de emoções e reviravoltas, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas. Aqui você encontra histórias surpreendentes, com finais que ninguém imagina. E se curtir o vídeo, deixa o like, isso ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Agora, prepara o coração, porque essa história vai te prender do começo ao fim. Ricardo encarava o envelope pardo em cima da mesa da cozinha como se fosse uma sentença de morte. Demissão. Depois de 3 anos tentando emplacar como roteirista de TV, passando de freelancer a assistente e depois de volta a estaca zero, aquela carta era o último prego no caixão dos seus sonhos, pelo menos por agora. Parabéns, Ricardo, ele murmurou para si mesmo. Você conseguiu ser demitido de um canal que nem existe mais. Sentado à mesa com um copo de café solúvel e um gato gordo ronronando sobre o jornal, ele suspirava, olhando para o teto mofado do seu minúsculo apartamento alugado. O telefone tocou. Era Davi, seu melhor amigo e colega de derrotas da vida adulta. E aí, gênio da dramaturgia? Tá a fim de trabalhar de verdade? Se for tráfico, já aviso que minha coluna não permite correr, respondeu Ricardo, arrastando as palavras. Melhor. É delivery. Delivery do quê? Ideias frustradas? Pizza. Silêncio. Você tá me chamando para entregar pizza? Eu tô te chamando para comer de graça no final do turno e ganhar uns trocados enquanto decide se quer morrer pobre ou virar influencer de curso online. Ricardo encarou o boleto do aluguel em cima da mesa. Que horas eu começo? No mesmo dia, à noite, lá estava ele, camiseta vermelha, boné da pizzaria Fornalha e uma bag com cheiro de mussarela grudado nas costas. A moto era do Davi, que não tinha habilitação mas tinha fé. Ricardo nunca se sentiu tão longe de Hollywood. A primeira entrega? Um bairro nobre da Zona Sul. Uma cobertura enorme, portaria com interfone de voz digital, e uma cliente cujo nome já era um alerta de perigo, Vanessa F. Albuquerque. Ah não, disse Davi, quando viu o endereço. Essa mulher já fez 3 entregadores chorarem. Um deles virou missionário no interior de Goiás. Exagero. Ricardo. Ela devolveu uma pizza porque o manjericão estava visualmente estressado. Isso não faz nem sentido. Você vai ver. Chegando ao prédio, Ricardo subiu com a pizza na mão e o coração leve. Ele não tinha nada a perder. Tocou o interfone. Uma voz impaciente atendeu. Demorou, hein? Boa noite. Seu pedido chegou. Ótimo. Espero que não esteja seco. Porque se tiver, eu processo vocês. O porteiro liberou o elevador. Ricardo subiu. Ao abrir a porta, ela apareceu, linda, alta, expressão de tédio esculpida no rosto como uma escultura grega. Vanessa usava um roupão felpudo, um coque desleixado e carregava um copo de vinho branco na mão. Parecia a saída de uma novela das 21 horas. 30 minutos. Vocês prometeram 20. Ela disse, sem sequer olhar no rosto dele. A pizza pediu para dar uma espiadinha na marginal antes de vir. Foi difícil convencê-la. Ela olhou. Arqueou a sobrancelha. Engraçadinho. Pelo menos está quente? A pizza ou eu? Ela estreitou os olhos. Você é novo, né? E você deve ser famosa no grupo da pizzaria. Ela pegou a pizza, abriu a caixa ali mesmo. A borda está desigual. E o molho, tem manjericão demais. Ela tirou uma foto. Isso aqui vai pro Instagram. Vocês vão aprender a respeitar os clientes. Ricardo deu um passo para trás. O flash o pegou no meio de uma careta. Olha, senhora. Vanessa. Olha, Vanessa. Eu só entrego. Se quiser, deixo um currículo e você pode me contratar para supervisionar o manjericão na próxima vez. Ela ficou em silêncio por 2 segundos. Tempo suficiente para ele pensar que ia levar um tapa. Sai da minha porta. Com prazer. Ele virou as costas e desceu. No dia seguinte, Ricardo acordou com o celular apitando loucamente. Mensagens. Notificações. Marcações. Seu nome estava em alta. Hashtag entregador zen. Hashtag pizza com sarro. Vanessa postara o vídeo com legenda. Mais um entregador folgado. Mas pelo menos é bonitinho. O que era para ser humilhação virou viral. A galera estava amando a resposta irônica de Ricardo. Cortes do vídeo rodavam o TikTok com legendas do tipo meu tipo de homem, dá em cima até entregando pizza, o entregador que enfrentou a braba. Ricardo abriu o Twitter. Milhares de curtidas. Pessoas marcando ele. Pessoas querendo saber seu arroba. Pessoas querendo conhecer o entregador. E Vanessa? Ela postou outro story. Ok. Talvez ele tenha senso de humor. Mas Ricardo sabia.
Aquilo ainda ia dar muito mais confusão. Ricardo passou o resto do dia rindo sozinho com o celular na mão. Ele mal acreditava que, em menos de 24 horas, tinha saído do fundo do poço direto para o feed da internet como o entregador charmoso e sarcástico que enfrentou a megera gourmet. O vídeo já tinha mais de 200 mil visualizações no TikTok. Um compilado com zons engraçados no rosto dele e legendas como borda desigual? Aceita meu coração, então começava a rodar no Instagram. A pizzaria, claro, estava amando. Cara, você virou o embaixador do manjericão, brincou Davi, mostrando um meme onde a pizza tinha um balão dizendo me ajuda, Ricardo. Isso é um surto coletivo, respondeu Ricardo, tentando não sorrir. E você vai surfar nessa onda? Surfar como? Ué, abre um perfil. Começa a responder os comentários. As pessoas estão querendo saber mais de você. É agora ou nunca. Ricardo nunca foi muito de redes sociais. Mas algo nele dizia que talvez fosse o momento certo de se reinventar. Criou o perfil @entregadorzen, postou uma selfie com o uniforme e legendou: hoje eu entrego pizza. Amanhã posso entregar seu coração. Mas sempre com borda recheada. O post bombou. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Vanessa Albuquerque não estava nada satisfeita. Eu postei para reclamar. Não para fazer ele virar famoso. Gritou ela, jogando uma almofada no sofá. Mas você disse que ele era bonitinho, comentou sua prima, sentada ao lado com uma pipoca. Eu disse com ironia. A internet não entendeu assim, amiga. Todo mundo amou. Tem gente dizendo que vocês formam casal. Vanessa ficou de pé. Casal? Com um entregador? Com um entregador que te respondeu com classe, educação e ainda te deixou sem graça. E vamos ser honestas, faz tempo que alguém te desafia, né? Vanessa bufou. Ele me desafiou porque é atrevido. E provavelmente um desempregado metido a galã. Ou, talvez seja o primeiro homem real com quem você falou nos últimos meses que não estava interessado na sua conta bancária. Ela ficou em silêncio por um momento. Qual é o nome dele mesmo? 2 dias depois, Ricardo chegava para mais um turno quando o dono da pizzaria, seu Mário, o chamou na sala dos fundos. Olha isso, disse ele, mostrando o celular. Era um convite. Vanessa Albuquerque estava organizando um evento de reconciliação entre clientes e entregadores, patrocinado por uma marca de águas saborizadas. O convite era claramente direcionado a ele. Isso é cilada, disse Davi, quando Ricardo mostrou. Eu acho que é armação também. Ela quer limpar a imagem dela. E o que você vai fazer? Ricardo pensou por um instante. Eu vou. Vai. É. Mas do meu jeito. No dia do evento, Ricardo chegou vestindo o uniforme completo da pizzaria, mas com óculos escuros estilosos e uma mochila personalizada que ele mesmo desenhou com zen e zelo, entregas com personalidade. Ao entrar no salão todo decorado em tons pastel, com arranjos florais e uma mesa de finger foods veganos, os fotógrafos correram. Vanessa estava no palco, de vestido branco justo, sorriso impecável e uma taça de água de hibisco na mão. E agora, com vocês, o famoso entregador zen. Anunciou, como se estivesse em um programa de auditório. Ricardo subiu os degraus lentamente. Pegou o microfone. E ao invés de agradecer, disparou. Boa noite. Fico feliz que o manjericão esteja mais relaxado hoje. O público riu. Vanessa também, mas com aquele sorriso sem paciência. Vim aqui para dizer que o cliente sempre tem razão. Mas às vezes, o cliente precisa aprender que educação não é item do cardápio. É obrigatório. Inclusive, queria aproveitar para agradecer à senhorita Vanessa por me ajudar a descobrir minha verdadeira vocação, virar influenciador de bordas crocantes. A plateia aplaudiu. Vanessa sorriu, mas seus olhos diziam outra coisa, ela estava perdendo o controle. Após o evento, ela foi atrás dele nos bastidores. Você veio aqui só para me zoar? Não. Vim para te devolver a borda que você jogou na minha dignidade. Ela suspirou. Olha, eu sei que fui rude. Mas isso tudo virou uma proporção ridícula. Porque as pessoas estão cansadas de gente snob. Você podia ter feito diferente. Você não me conhece. E você me conhece? Ele retrucou. Me julgou porque eu estava com uma pizza na mão. Agora todo mundo me ama, e você vem sorrir no palco? Decide. Ela ficou em silêncio. Eu tava tentando me redimir, tá? Do meu jeito, disse, mais baixo. Tenta de outro jeito. E saiu. Naquela noite, Vanessa postou uma foto segurando uma pizza com a legenda. Talvez o problema nunca tenha sido o manjericão. Talvez tenha sido eu. Internet é loucura. E Ricardo? Postou uma resposta, com uma pizza em mãos. Às vezes,
Tudo que uma borda precisa é um pouco de calor humano. A guerra estava só começando. 3 dias depois do evento desastroso de reconciliação, Ricardo já não conseguia mais andar no bairro sem ser reconhecido. Em cada esquina, havia alguém sussurrando "é ele", ou pedindo uma selfie. Olha lá o entregador da borda crocante. Gente, ele é mais bonito pessoalmente. Ele começou a receber pedidos na pizzaria com recados escritos à mão. Pode ser o entregador em que eu te dou uma gorjeta extra cara piscando. E em uma entrega, uma senhora o parou no elevador com um sorriso cúmplice. Eu gosto muito de manjericão também, mas só se vier com você. A pizzaria estava lucrando como nunca. Seu Mário, o dono, transformou a imagem de Ricardo em adesivo e colou em todas as caixas. Pizza com atitude, entregue por quem sabe responder. Davi criou até uma lojinha virtual com camisetas estampadas com as frases do Ricardo. Mas o que surpreendeu mesmo foi o convite que chegou no e-mail dele. Participar do Café com Fama, um podcast conhecido por transformar virais em celebridades instantâneas. Irmão, isso aqui é Hollywood no Grajaú, disse Davi, lendo o e-mail com entusiasmo. É só uma entrevista. É o começo de tudo. No dia da gravação, Ricardo usava uma camisa jeans e um boné da pizzaria virado para trás. Natural, descontraído, sem forçar personagem. Então, Ricardo, o que passou na sua cabeça quando ela criticou o manjericão? Que talvez ele precisasse de terapia. E eu também. Risadas. Você esperava virar viral? Eu esperava só não ser demitido. Meu plano era entregar pizza, não virar coach de bordas recheadas. O episódio bateu recorde de visualizações. E a internet abraçou o personagem Ricardo. Só que o que era meme, agora começava a virar marca pessoal. Empresas começaram a entrar em contato. Marcas de molho de tomate, aplicativos de entrega, até uma rede de pizzarias no interior querendo que ele fosse embaixador da massa fina. Mas havia um detalhe, ele ainda era entregador em tempo integral. E tudo aquilo estava crescendo rápido demais. Enquanto isso, Vanessa assistia tudo de longe. Ela não postava nada fazia dias. Seu perfil, antes cheio de vídeos luxuosos e publis bem produzidas, estava morno. Os comentários agora eram do tipo: você viu como ele brilhou e ela sumiu? Ricardo devia bloquear ela só por precaução. Tinha entregador forever. Ela ficava encarando a tela do celular, sem saber se sentia raiva ou arrependimento. Naquela noite, tomou uma decisão: ver Ricardo de novo. Pessoalmente. Na tarde seguinte, ela foi até a pizzaria. Vestido simples, sem maquiagem, cabelos soltos. Entrou, e todos a reconheceram imediatamente. Um silêncio desconfortável tomou conta do salão. Seu Mário a reconheceu também, mas fingiu estar ocupado. Ricardo, saindo do fundo com uma caixa na mão, a viu e parou. O que você tá fazendo aqui? Posso falar com você? 5 minutos? Isso aqui é o lugar do pessoal que não merece nem a borda que recebe, lembra? Ela respirou fundo. Eu merecia ouvir aquilo. Mas vim porque, bem, porque você estava certo. Ele se manteve em silêncio. Você me desafiou. E eu odeio admitir isso, mas acho que você me mostrou algo que ninguém mais teve coragem. Que o manjericão não era o problema. Ela sorriu pela primeira vez, sincera. Que eu sou o problema. Ele a encarou. Pela primeira vez, sem sarcasmo. Você é complicada. Não é o fim do mundo. Só não pode esperar que o mundo te sirva só porque você tem um nome bonito. Ela assentiu. Eu queria te fazer uma proposta. De casamento? De reality show. Ricardo franziu o senho. Que? Uma ideia. A gente finge que tá se conhecendo. Tipo namoro fake. Cada episódio uma entrega. Brincadeira com comida, tretas, apostas. Você quer transformar isso aqui numa novelinha gourmet? Não. Quero tentar me redimir, do meu jeito. Ele hesitou. Você acha que o público vai comprar isso? Eles já estão comprando camiseta com seu rosto. Por que não? Silêncio. Metade dos lucros é sua, disse ela. E sem bordas estressadas, prometo. Ele não respondeu de imediato. Mas no fundo, uma ideia maluca começou a fermentar. E o cheiro era bom. O plano estava traçado. Vanessa Albuquerque, influenciadora em decadência, havia passado de snob viralmente odiada para mulher disposta a reconquistar sua reputação. Mas seu orgulho não permitia apenas um pedido de desculpas. Ela queria um plano com impacto. Um reality show fingindo que estamos apaixonados? Perguntou Ricardo, ainda desconfiado. Um experimento social, vai. Disse ela. Vamos ver se o público que te ama, consegue gostar de mim também. E o que você ganha com isso? Talvez eu não ganhe nada.
Respondeu com honestidade pela primeira vez. Mas talvez, eu entenda por que todo mundo prefere você agora. Ricardo ficou em silêncio. Aquilo não era mais a mesma Vanessa que havia devolvido uma pizza por causa do manjericão. Uma temporada. 30 dias. Um episódio por dia. Se eu te irritar, você pode me demitir do programa. Literalmente. Isso é muito Black Mirror. Ou é só a vida em São Paulo com Wi-Fi? Ele riu. Pela primeira vez, genuinamente. Ok. Mas só com uma condição. Fala. Eu não vou fingir gostar de você. Se tiver que dar na sua cara com uma borda recheada, eu dou. Ela abriu um sorriso. Isso já é um sim? No dia seguinte, eles gravaram o primeiro episódio. Título: Entrega #1, a pizza do perdão. Vanessa recebeu Ricardo na sua casa como se fosse uma cliente qualquer. Ela abriu a porta com um vestido casual e disse: Olá, senhor entregador. Espero que hoje a borda esteja menos traumatizada. Ricardo entrou com uma caixa e respondeu: Hoje a borda tá bem. Quem tá instável é o recheio. O vídeo foi editado com cortes dinâmicos, trilha sonora leve e closes engraçados. Davi ficou responsável pela edição. O canal no YouTube foi batizado de Bordas Cruzadas. O público respondeu com entusiasmo. Nos comentários: Meu novo casal favorito. A química real tá começando. Se isso for encenação, quero esse roteirista escrevendo minha vida. Nos bastidores, porém, nem tudo era encenação. Ricardo começou a perceber pequenas mudanças em Vanessa. Ela deixava o celular de lado durante as gravações. Passava a rir de si mesma. E, pela primeira vez, serviu um café com pão de queijo antes de gravarem. Cuidado! Daqui a pouco vai me oferecer um abraço, ele brincou. Eu abracei um motoboy outro dia. E ele sobreviveu? Mal. Mas pediu meu telefone. Os dois riram. No episódio 5, Desafio da Borda Assada, eles cozinharam juntos. Vanessa queimou o molho. Ricardo quase incendiou o forno. Mas no fim, dividiram uma pizza feita por eles e brindaram com refrigerante. Eu nunca pensei que estaria fazendo isso, ela confessou. Queimando manjericão? Cozinhando com alguém. Sendo real. Ele olhou para ela, sem ironia. Às vezes a gente queima tanta coisa dentro da gente que esquece como é sentir gosto das pequenas coisas. Ela ficou em silêncio por um momento. Isso foi profundo. Você anda lendo poesia? Rótulo de caixa de leite. Na segunda semana, as visualizações dobraram. Empresas começaram a oferecer patrocínios. Camisetas, bonés, aventais com frases do casal. Mas nem todos estavam felizes. Cara, isso tá indo longe demais, disse Davi, em uma noite. Por quê? Porque você tá começando a gostar dela de verdade. Ricardo não respondeu. Só ficou olhando para o celular, onde uma foto recente dos dois estampava a capa de uma matéria. Do ódio ao amor, o romance que começou com manjericão e ironia. Certa noite, Vanessa o chamou para conversar fora das câmeras. Eu sei que você ainda tá desconfiado de mim, ela disse. Estou. Mas menos do que no começo. E se eu disser que talvez isso tudo tenha sido a coisa mais verdadeira que eu fiz em muito tempo? Mesmo sendo fake? Ela sorriu, meio triste. Às vezes a gente finge para descobrir o que é real. Você nunca fez isso? Já. Mas sempre com pizza envolvida. Ela deu um passo à frente. E agora? Agora, a gente vê o que queima primeiro. A pizza ou o nosso plano. Na semana seguinte, começaram a gravar um episódio especial, Encontro às Cegas, com pizza. Vanessa preparou tudo. Luzes, cenário, roupas combinando. E no meio da gravação, ela esqueceu do roteiro, esqueceu das câmeras, e soltou. Eu acho que me apaixonei por você. Ricardo, que levava uma pizza nas mãos, parou. Olhou para a câmera. Olhou para ela. Isso não estava no roteiro. Ela sorriu, nervosa. Eu sei. Ele ficou em silêncio. Você vai falar alguma coisa? Vou. Mas só depois do intervalo comercial. E saiu da gravação. O público foi à loucura. Milhares de comentários. Teorias. Hashtags. Hashtag #RicessaAerial. Mas ninguém sabia se ele ia voltar. Nem ela. Vanessa não dormiu naquela noite. Após a gravação do episódio, onde declarou espontaneamente seus sentimentos e Ricardo simplesmente saiu do estúdio sem dizer uma palavra, ela se viu sozinha pela primeira vez em muito tempo. Não sozinha no sentido físico, sua cobertura ainda estava cheia de câmeras, refletores e assistentes, mas emocionalmente, despida. Ela havia dito a verdade. Pela primeira vez, sem filtros. E ele simplesmente sumiu.
Ricardo desligou o celular por 2 dias. Foi para a casa da mãe, em Santo André, sem avisar ninguém. Precisava pensar. Tudo aquilo, a fama, o reality, os seguidores, os contratos, os olhares, estava demais. E essa moça? Perguntou a mãe dele, Dona Lúcia, enquanto ele tomava café e lia comentários antigos no tablet. A tal da Vanessa. Gosta dela? Ricardo bufou. Não sei, mãe. Tudo começou como uma encenação. Depois virou zoeira. Depois, eu nem sei mais o que é real. Ela observou por um instante. Você sempre foi bom em perceber quem tá fingindo. Mas às vezes, a gente não vê quando a pessoa para de fingir. Ele ficou em silêncio. Ela parou? Dona Lúcia sorriu. Isso você que tem que descobrir, né? Mas se for mesmo verdade, filho, cuidado para não ser você o único fingindo agora. No dia seguinte, Ricardo voltou para São Paulo. Chegou no fim da tarde e encontrou o estúdio vazio. Vanessa havia deixado apenas um envelope sobre a mesa com um bilhete. Se você ainda quiser continuar, estarei no endereço da primeira pizza. E sem manjericão. Vê. Ele encarou o papel por alguns segundos. E foi. Ao chegar ao prédio, sentiu o déjà vu completo. A mesma portaria, o mesmo elevador, o mesmo andar. Bateu a porta. Vanessa abriu, sem maquiagem, usando moletom e com o cabelo bagunçado. Tinha olheiras e olhos vermelhos. Mas sorriu. Achei que não viria. Eu também. Quer entrar? Ele entrou. A sala estava simples. As câmeras tinham sumido. A decoração de influenciadora cedeu lugar a algo mais humano. E havia 2 pizzas sobre a mesa. Uma é marguerita. A outra é sem borda. Sacrilégio, disse ele. Eles se sentaram. Por que voltou? Perguntou ela, séria. Porque descobri que gosto mais de você fora das câmeras. Ela respirou fundo. E o que isso significa? Ele sorriu de lado. Significa que eu aceito sua proposta. Do reality? Não. Da gente. Ela mordeu o lábio inferior, surpresa. Mas tem uma condição. Lá vem. A gente grava o resto do programa, sendo nós mesmos. Sem roteiro, sem encenação. Se der certo, ótimo. Se não der, o público vai ver a verdade. Ela sorriu, quase aliviada. Eu topo. Mesmo se a gente brigar? A gente já briga. Mesmo se eu comer a borda antes de você? Só se for recheada. Eles riram juntos. Era a primeira vez que riam assim sem precisar atuar. O reality continuou, agora com um novo título. De verdade. O episódio seguinte foi um passeio no parque, onde os dois conversaram sobre infância, traumas, medos e pizza. Os seguidores notaram a diferença. Agora tá real. Eles estão apaixonados. Dá pra ver. Nunca pensei que torceria tanto por alguém que um dia odiei. Mas algo estava prestes a acontecer. Na terceira semana do reality, um ex-assessor de Vanessa divulgou para um canal de fofoca prints de uma proposta inicial do projeto. Neles, Vanessa detalhava a ideia de transformar o entregador viral em um namorado fake, citava metas de engajamento e até estimava valores com possíveis patrocinadores. O vídeo com os prints viralizou. É tudo armado. Ele foi usado desde o começo. Golpe da borda emocional. Hashtags como hashtag cancelada com borda e hashtag Ricardo abre os olhos tomaram conta da internet. Vanessa entrou em pânico. Ricardo, em silêncio. Naquele momento, tudo que haviam construído parecia ruir. E talvez fosse tarde demais para reparar. Vanessa não dormiu naquela noite. As palavras golpe da borda emocional ecoavam na sua cabeça como um sino constante. A internet estava em chamas. Perfis de fofoca, canais de reacts e até colunas de celebridades tratavam o assunto como se fosse escândalo político. Ela planejou tudo. O entregador mais amado do Brasil foi enganado. Vanessa só queria fama. E, para piorar, Ricardo não havia dito uma única palavra pública desde o vazamento. No estúdio do reality, os patrocinadores começaram a se retirar. A marca de refrigerantes pediu para suspender o contrato. As camisetas bordas cruzadas foram tiradas da loja online. E Davi, o editor e melhor amigo de Ricardo, estava furioso. Eu falei para você desde o começo. Gritou ele no telefone. Isso era cilada. Ela me explicou o plano no início, murmurou Ricardo, calmo. Mas não contou tudo. Talvez nem ela soubesse no começo o que estava fazendo. E agora? Agora? Eu preciso entender se o que a gente viveu depois dos roteiros era real. Davi ficou em silêncio. E você acha que foi? Ricardo olhou para o feed de fotos deles juntos, rindo, cozinhando, brigando por causa de pimenta demais na pizza. Acho que foi.
Vanessa, do outro lado, trancada em casa, chorava. Ela tentou gravar um vídeo de esclarecimento, mas nada parecia sincero. Qualquer coisa que dissesse soava ensaiada. Justamente agora, quando tudo que ela queria era ser honesta. Eu sou a vilã. Sussurrou. E nem precisei de roteiro para isso. Sua assessora ligou dizendo que a melhor coisa era sumir um tempo. Sério? Depois de tudo isso? Sumir? Vanessa, o público odeia manipulação. Mesmo se você estiver apaixonada, vão pensar que é Mark. Mas eu tô apaixonada. Gritou. Não tem campanha. Não tem contrato. Eu só queria ele. E agora? Ela respirou fundo. Agora, talvez seja a hora de fazer uma última entrega. Na tarde do dia seguinte, Ricardo voltou para a pizzaria onde tudo começou. Vestiu o uniforme antigo. Pegou uma pizza marguerita com borda recheada. E pediu para fazer uma entrega. Mas para onde? Perguntou seu Mário. Pro endereço onde começou o reality. Vai fazer o quê? Descobrir se ainda dá tempo de perdoar. Ele chegou no prédio e subiu como da primeira vez. Tocou a campainha. Nada. Tocou de novo. Vanessa abriu a porta com os olhos inchados, cabelos presos num coque improvisado e uma blusa de moletom escrito "Eu odeio segunda". Trouxe pizza. Você tá atrasado. Sempre estive. Ela o encarou por alguns segundos, tentando decifrar se ele estava ali como parte de algum novo quadro, ou como o homem que ela já não conseguia tirar da cabeça. Eu li os prints. Vi os vídeos. Sei o que você escreveu. E sinceramente, eu devia estar bravo. Você tá? Tô. Mas tô mais triste. Ela mordeu o lábio. Eu não sabia que ia sentir tudo isso, Ricardo. Juro. No começo era um plano maluco. Mas depois, você começou a mudar meu jeito de ver as coisas. Você é simples, é direto. Você não fingia estar bem. E quando eu percebi, já não era atuação. Silêncio. Você vai me perdoar? Ricardo deu um passo à frente. Pegou a caixa de pizza e a entregou para ela. Só se tiver manjericão. Ela sorriu, quase aliviada. Muito. Então, talvez a gente consiga começar do zero. Mas sem episódios, sem stories. Só a gente. E uma pizza de vez em quando. Ela assentiu. Eu topo. Eles se abraçaram. Sem roteiro. Sem câmeras. Sem borda que separasse os dois. E naquela noite, eles fizeram a entrega mais importante da vida deles. A entrega um do coração do outro. Passaram-se 2 semanas desde o último episódio. Ricardo e Vanessa desapareceram da internet. O canal Bordas Cruzadas foi encerrado com uma mensagem simples. Obrigado por acompanharem nossa história. Agora é hora de vivê-la fora das câmeras. A reação foi mista. Muitos celebraram o final romântico. Outros acharam covardia abandonar o projeto no auge. Mas para Ricardo e Vanessa, aquilo foi libertador. Eles voltaram a ser 2 pessoas comuns, um ex-entregador com fama temporária e uma ex-influenciadora tentando descobrir quem era sem os filtros. No começo, foi estranho. Vanessa ainda acordava pensando em gravar stories. Ricardo ainda se pegava checando o celular para ver comentários. Mas aos poucos, os dois começaram a se conhecer de verdade. Cozinharam juntos, dessa vez sem precisar parecer engraçados. Saíram para caminhar em lugares simples, sem medo de serem reconhecidos. Passaram uma tarde inteira tentando montar um móvel da Tok Stock, e quase terminaram o relacionamento por causa de um parafuso. Isso é pior do que a crítica ao manjericão, disse Ricardo, suando. Você é que não sabe usar chave Allen, retrucou ela, rindo. Davi, que continuava amigo próximo de Ricardo, os visitou um dia. Então é isso? Vocês viraram casal da vida real? Não sei se casal, mas a gente tá se experimentando, disse Ricardo. Sem roteiro? Sem nem borda de segurança. Vanessa entrou com uma jarra de suco. Oi, Davi. Quer suco ou uma pizza em miniatura? Suco, por favor. Pizza não combina com coração sensível. Ela riu. Estamos treinando para ser humanos normais de novo. Boa sorte. O algoritmo não gosta disso. Na 3ª semana, uma proposta inesperada chegou. Uma produtora de streaming entrou em contato oferecendo um contrato para transformar a história deles em uma minissérie ficcionalizada. O valor era alto. A liberdade criativa, quase total. Vanessa olhou para Ricardo. O que acha? A gente virou personagem demais. Talvez agora seja a hora de contar a nossa história, com a nossa versão. E se deturparem tudo? Aí a gente grava uma pizza resposta. Ela sorriu. Você me dá paz, sabia? Paz com borda recheada.
Assinaram o contrato uma semana depois. Durante a pré-produção, os dois acompanharam de perto a escalação de elenco, a adaptação de cenas e a escolha do nome. Borda fina, coração grosso. Vanessa brincou. É quase sua biografia. A sua seria crítica cruel, amor sincero. Riram, como se estivessem vendo um filme de outras pessoas. Mas cada cena os fazia lembrar que aquilo realmente aconteceu. Acha que alguém vai acreditar que a gente se apaixonou depois daquela primeira entrega? Perguntou ela. Não. E é por isso que vai funcionar. Durante a gravação de uma das cenas, Vanessa se emocionou ao ver uma atriz interpretando-a em uma crise de choro sozinha em casa. Eu realmente estava quebrada ali, murmurou. Ricardo segurou sua mão. E agora? Agora eu sei que às vezes a gente precisa ser quebrada, para caber em outra pessoa. E você coube direitinho. Mesmo sendo péssima com a chave Allen. Ela riu, ainda com os olhos marejados. Você sempre me faz rir nas piores horas. Porque se a gente rir no fundo do poço, já é meio caminho para escalar para fora. A série foi lançada 3 meses depois. Crítica aclamada. Público apaixonado. Borda fina, coração grosso virou um fenômeno. Mais do que um romance, era um lembrete de que as aparências enganam, os julgamentos destroem. E que o amor, às vezes, pode nascer no lugar mais improvável. Entre uma crítica maldosa e uma resposta espirituosa com sabor de marguerita. No último episódio da série, a versão fictícia de Ricardo dizia para Vanessa: não importa a pizza. Nem a crítica. Nem a fama. Importa o que sobra quando tudo isso vai embora. Vanessa, sentada ao lado de Ricardo no sofá da vida real, sorriu ao assistir a cena. E o que sobra, hein? Ele pegou a mão dela. A gente. Ela o beijou. Na vida real. Sem roteiro. Sem episódio extra. E, dessa vez, sem manjericão. O sucesso da série Borda Fina, Coração Grosso foi maior do que qualquer um esperava. Convites começaram a surgir de todos os lados, entrevistas, palestras, convites para prêmios e até participações especiais em outras produções. Mas apesar da euforia do público, Vanessa e Ricardo tomaram uma decisão: manter a vida real fora dos holofotes. Não vamos virar celebridades de Instagram de novo, disse Ricardo, enquanto desligava as notificações no celular. Prometo que dessa vez não posto nem foto da pizza, respondeu Vanessa, sorrindo. Mesmo assim, a curiosidade pública só aumentava. Todos queriam saber: o casal ainda está junto? Foi então que, no meio do frenesi midiático, surgiu um convite inusitado. O apresentador de um dos jantares beneficentes mais badalados do Brasil os convidou para serem homenageados. Ricardo fez cara de pânico. Gravata borboleta? Gente rica comendo pouco em prato grande? Vem, vai ser divertido, disse Vanessa, já tirando o vestido longo do armário. Isso aí tem borda? Só nos pratos de porcelana. O jantar foi realizado em um salão luxuoso de São Paulo. Candelabros, música ao vivo com quarteto de cordas, garçom servindo pratos com nomes em francês que ninguém sabia pronunciar. Vanessa parecia confortável. Ricardo parecia um entregador disfarçado de galã de cinema. Você tá suando, sussurrou ela. Tô com saudade da pizzaria. Lá a gente suava de verdade. Eles foram levados à mesa principal, ao lado de celebridades, empresários e influenciadores que tentavam parecer importantes. O apresentador da noite pegou o microfone. Senhoras e senhores, hoje homenageamos uma história que mostrou que o amor pode surgir de onde menos se espera. Uma crítica maldosa, uma entrega inesperada e um coração bem recheado. A plateia aplaudiu. Ricardo sussurrou. Isso parece um comercial de margarina. Vanessa riu, mas se emocionou. Após os discursos e os flashes, houve um momento de silêncio na mesa. Uma das convidadas, uma jornalista veterana, olhou diretamente para Ricardo e perguntou: mas me diga, sinceramente, você perdoou mesmo tudo aquilo? Aquela manipulação, o plano, os prints? O salão ficou em silêncio. Todos esperavam a resposta. Ricardo respirou fundo. Eu perdoei o que ela foi. Porque eu vi o que ela virou. Vanessa baixou os olhos, tocada. E você? A jornalista virou-se para ela. Você se apaixonou antes, ou depois que ele virou viral? Vanessa encarou todos na mesa. No começo, eu queria transformar ele em conteúdo. Mas ele me transformou em pessoa. Aí eu não quis mais audiência. Quis ele. O salão explodiu em aplausos espontâneos. Na saída, enquanto caminhavam até o carro sob flashes de paparazzi, Ricardo cochichou. Você mandou bem. Quase chorei. Quase? Eu chorei por dentro. A gente devia fazer uma série sobre isso. De novo? Não. Uma nova.
Sobre um casal que tenta viver normalmente depois de virar um meme. E o nome? Silêncio, o amor tá comendo pizza. Longo demais. Ok. Segunda fatia. Ricardo riu alto. Gostei. Mas dessa vez, só se eu for roteirista. Ela parou e olhou para ele. Você já é. Da nossa história. De volta em casa, sem maquiagem, sem plateia, sem borda dourada. Eles dividiram uma pizza marguerita simples. No sofá. E naquele silêncio tranquilo entre duas fatias, perceberam que estavam vivendo algo raro. Algo real. Sem roteiro. E delicioso. A série já havia encerrado sua exibição. O jantar beneficente havia sido um marco. E agora, um novo convite batia à porta de Vanessa e Ricardo. Uma entrevista exclusiva no programa mais assistido da TV aberta. Eles querem que a gente conte tudo, disse Vanessa, lendo o e-mail da produção. Desde a crítica do manjericão até hoje. Tudo? Ricardo arqueou a sobrancelha. Isso inclui aquele dia que você me fez experimentar pizza com chocolate e gorgonzola? Inclui. Tô fora. Ela riu, mas depois ficou séria. Acha que a gente deve ir? Ricardo pensou por um instante. Só se for a última. Depois disso, a gente some de vez da mídia. Vanessa assentiu. Combinado. A gravação aconteceu em um enorme estúdio com plateia ao vivo. A apresentadora, uma das mais respeitadas do país, os recebeu com calor humano e muita curiosidade nos olhos. Vocês têm noção do quanto a história de vocês impactou as pessoas? Começou ela. Ricardo deu de ombros. No máximo, achei que iam rir da minha resposta no vídeo. Nunca que ia virar isso tudo. Vanessa pegou o microfone com cuidado. Quando eu fui cancelada, achei que minha vida tinha acabado. Mas foi ali que ela começou. Pela primeira vez, eu precisei olhar para mim, sem filtros, sem curtidas. E vi uma pessoa vazia tentando parecer cheia. A plateia ficou em silêncio. E foi ele que me mostrou isso. Sem me julgar, sem tentar me consertar. Só, sendo ele mesmo. E, ironicamente, isso me curou mais que qualquer terapia. Ricardo a olhou com carinho. Ela fez mais por mim do que imagina também. Me tirou da bolha. Me colocou no mundo onde o entregador não é só o cara que bate na porta. É alguém que pode mudar o roteiro, literalmente, da vida de alguém. A plateia aplaudiu de pé. No final do programa, a apresentadora fez a pergunta que todos esperavam. E o que vem agora? Casamento? Filme? Segunda temporada? Vanessa respirou fundo. Nada disso. Como assim? Ricardo pegou na mão dela. A gente decidiu viver fora do radar. Sem roteiros. Talvez montar uma pizzaria. Talvez adotar um cachorro. Talvez escrever um livro. Mas tudo isso sem precisar provar nada para ninguém. Vanessa completou. A vida já tá cheia de episódios demais. A gente quer viver os nossos sem precisar editar depois. Após o programa, eles voltaram para casa sem abrir o Instagram. Sem ver comentários. Sem buscar a repercussão. Era uma decisão que exigia coragem, deixar a fama no auge. Mas para eles, não havia nada mais libertador. Na manhã seguinte, Ricardo apareceu na varanda com um avental novo. Olha o nome, chefe da borda. Ridículo, disse Vanessa, rindo. Mas combina. A pizzaria vai sair do papel? Vai. Mas só se tiver nome bom. E qual seria? Ela pensou por um instante. Recheio secreto. Poético. E tem sabor. Eles se olharam. Riram. E começaram a planejar a nova vida que não teria cortes, tumbs dramáticas ou roteiros planejados. Apenas duas pessoas. E um forno a lenha. No bairro onde abriram o pequeno restaurante, ninguém os reconhecia. E mesmo quando alguém dizia "Você não é aquele cara da série", Ricardo respondia com um sorriso. "Sou só o cara que serve a melhor marguerita da cidade." E Vanessa? Agora era quem cuidava do caixa. E do coração dele. 2 anos depois da primeira entrega, Ricardo e Vanessa estavam longe dos holofotes. A pizzaria Recheio Secreto havia se tornado um sucesso discreto, sem letreiros chamativos, sem hashtags, sem collabs com influencers. Era conhecida apenas por uma coisa: a atmosfera verdadeira. Cadeiras de madeira simples, toalhas xadrez, o aroma de massa assando e o som de conversas reais. Ricardo cuidava da cozinha. Vanessa do caixa e da playlist. E, juntos, cuidavam do que tinham construído, um ao outro. Naquela noite, a pizzaria estava mais cheia que o normal. Reservas para sábado bombando. Gritou Tião, o garçom. Até a mesa 6, aquela onde o cliente pediu pizza com ketchup, tá ocupada. Ricardo riu. O fim do mundo se aproxima.
Vanessa passou atrás dele com uma bandeja de refrigerantes e disse: "Hoje à noite tem surpresa. Se comporta." Surpresa? A última fatia é sempre a mais especial. Espera. Por volta das 21 horas, ela apareceu com um envelope nas mãos. "Ricardo, temos uma reserva para agora. Mesa 3. E? É sua." Ele franziu a testa, confuso, mas seguiu até a mesa. Ali, encontrou um pequeno projetor, uma taça de vinho, um bilhete. "Nos conhecemos por acaso, erramos com intenção, nos ferimos com roteiro. Mas nos curamos com silêncio, com pizza e com verdade. Se você ainda topar, tenho mais uma história pra gente escrever juntos. Mas dessa vez, com nossos nomes reais. Vê." Vanessa surgiu logo em seguida, usando o mesmo vestido do primeiro episódio do reality, mas com o cabelo solto, leve, e um brilho nos olhos que ele conhecia bem. Ricardo se levantou. "O que é isso?" Ela entregou uma caixinha preta. Dentro, 2 alianças simples. E uma miniatura de pizza em madeira. "Isso é um pedido?" Ele perguntou, surpreso. "Não. É um convite." "Pra quê?" "Pra continuar dividindo as bordas. A louça. O sofá. Os dias ruins. Os bons também. Pra não parar de rir. E pra fazer da vida a nossa série mais improvável. Sem final. Só temporadas." Ricardo olhou para ela, para a pizzaria cheia, para o balcão com farinha espalhada, e para a vida que tinham construído. "Eu aceito. Mas com uma condição." "Qual?" "Que a gente nunca pare de brigar sobre manjericão." Ela riu. "Nunca." Eles se abraçaram. A pizzaria inteira aplaudiu, sem saber ao certo o que estava acontecendo, mas sentindo que ali, entre fatias e sentimentos, algo verdadeiro havia sido servido. Meses depois, uma placa foi pendurada na entrada. "Recheio secreto, onde tudo é feito com verdade. Inclusive o amor." E em letras menores: "Aceitamos crítica. Mas só se vier com fome." A história deles foi contada e recontada por muitos. Mas ninguém nunca soube realmente onde terminava o roteiro, e onde começava o sentimento. E talvez, fosse exatamente isso o mais bonito. A vida nem sempre vem com script. Mas com coragem, leveza e um pouco de molho de tomate, ela pode ser melhor do que qualquer final feliz programado.